Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Flaviana Lima e eu quero te ajudar a mudar o seu estilo de vida de forma saudável. Vem comigo! Hoje eu vou falar sobre 10 coisas que eu não faria se eu começasse o meu processo de mudança de estilo de vida hoje. A primeira delas vai aparecer aqui: cortar alimentos. Quando a gente começa um processo de mudança de estilo de vida, um processo de emagrecimento, como vocês acharem melhor, a gente tem uma certa mania de falar assim, eu vou cortar chocolate, eu vou cortar pão, eu vou cortar doce, eu vou cortar refrigerante, eu vou cortar fritura. E eu fiz isso. Aí eu vou cortar o doce, aí eu vou cortar o refrigerante, eu vou cortar, não vou consumir mais maionese, eu vou... Para! O processo, ele tem que começar devagar. Você vai retirando aos poucos, não é de uma vez, não corta nada. Esse negócio de você ficar cortando, restringindo, lembra? Restrição gera compulsão. Então eu não faria isso se eu começasse hoje. Segundo, pular refeições. A gente tem mania de falar assim, vou tomar café, aí agora eu só vou jantar. A mania de pular refeições. Ah, eu não vou jantar, a partir de agora eu não janto mais, você vai ver se eu não vou emagrecer. Fala pra mim. Se você já não fez isso, eu duvido. Comenta aqui pra mim. Eu já fiz isso. Eu deixei de jantar, Flá. Ou se você não ouviu alguém perto de você falar isso. Eu fiz isso muito, gente. Muito. Tanto nos processos fracassados de emagrecimento, como nesse. Eu falava assim, eu acho que quando eu comecei a perceber que eu tava emagrecendo, tava dando certo, eu falava assim, se eu cortar a janta, se eu pular a janta, eu vou emagrecer mais. E na verdade não. Eu já falei isso aqui no canal sobre uma nutricionista que eu sigo no Instagram, e ela fala, para fazer café você precisa do pó e do açúcar e do coador. Para emagrecer, você precisa comer. Então não tem emagrecimento se você não come. Não pule refeições. Coma quando você tem fome, café da manhã, almoço, jantar. Agora não precisa comer de 3 em 3 horas também, né? Na dúvida, procure um profissional. 3. Essa todo mundo faz. Cortar carboidrato. Vou começar minha mudança de estilo de vida, vou começar cortando todo o carboidrato. Se você é intolerante e o teu nutricionista, o teu médico mandou, obedeça. Agora, se você não tem intolerância nenhuma, por que você vai cortar carboidrato? Por que você vai cortar farinha branca? Por que você vai cortar glúten? Você vai cortar lactose? Eu, por exemplo, não tenho intolerância a nada. Você pode fazer trocas saudáveis, porque aí vai ser legal. Quanto mais fibra você consome, mais o intestino funciona, ele ajuda no processo de emagrecimento. Tudo ajuda. Agora, esse negócio de cortar carboidrato, gente, carboidrato, ele gera energia. Eu não consigo imaginar a minha vida sem carboidrato. E eu ouço muito. Eu fiz isso no começo, eu falava assim, vou cortar o carboidrato da janta. Fiz uma semana. Então assim, se eu fosse começar hoje, eu não faria isso. E não faria de jeito nenhum, sabe? Cortar carboidrato. Carboidrato vai gerar energia na sua vida. Escolha carboidratos bons e se joga. 4. Pesar toda semana. Gente, como que as pessoas fazem isso? E eu fiz isso no começo. Toda semana eu me pesava. Se eu fosse começar hoje, eu não faria isso. Se pese no começo, hoje é o primeiro dia, pese-se pela manhã, depois que você fez cocô, sem ter comido nenhuma refeição e, de preferência, nu, ou de calcinha e sutiã. Pesou? Legal. Abaixa o aplicativo pro seu celular ou anota. E aí daí, 15, 20 dias, a não ser que você esteja passando com um nutricionista, aí o processo é outro, tá? Tô falando como eu aprendi a fazer. Aí você daqui 15 dias pesa, 20 dias, ou se você é muito ansioso, daí 1 mês. Tensão pré-menstrual, você engorda até 3 quilos. Se você não fizer cocô todos os dias, você engorda. Então assim, se você ficar sem fazer muito xixi, pesa. Depois que você faz exercício físico, você pesa mais. Então tome cuidado. Esse negócio de pesar toda semana vira neura. Então, cuidado. 5. Não fazer nenhuma atividade física. Vou começar a minha mudança de estilo de vida, mas eu não vou fazer exercício físico agora. Eu fiz isso. Eu comecei a mudança de estilo de vida em setembro. Já era para ter emendado exercício junto. Mas não, eu esperei outubro para fazer. Então, hoje eu não faria isso. Eu teria aliado as duas coisas. Academia, de cara, não. Foi muito bem decidido. E também decidi que não vou fazer esse ano, só o ano que vem. Porque ainda não é o momento. Mas faço em casa.
3 vezes por semana, 4, 5, 30 minutos, 45, 1 hora e 10, não importa. Comece e faça. Então, se eu tivesse começado hoje, eu teria já introduzido exercício físico junto. Então, não teria deixado para fazer exercício físico depois. Sexto, não procurar ajuda de profissionais. Eu sempre falo aqui para vocês que eu não faço tratamento com nutricionista. Eu emagreci quase mais de 25 quilos em um ano sem nutricionista. Porém, com a ajuda de profissional. Eu me preparei um ano com um psicólogo. Eu comecei a fazer terapia em 2021. Em janeiro eu voltei a fazer terapia. Em setembro eu estava fazendo o processo, comecei a fazer. Então foi 9 meses antes. Estava resbaldada com a psicóloga 9 meses antes. Para eu entender e descobrir, inclusive, que eu tinha uma compulsão alimentar, que eu não sabia. Nem o psiquiatra falou isso para mim. Então por que é importantíssimo que você procure profissional? Eu, na época, não tinha condições, mas se eu fosse começar hoje, eu teria procurado uma nutricionista para me acompanhar junto com o psicólogo. Então, procure ajuda de profissionais. Quando você for começar, se você puder e tiver condições, principalmente um profissional da área da saúde mental. Sétimo, contar caloria. Quando você começa um processo de mudança de estilo de vida, não conte caloria. Vá devagar, vá com calma. Se ame. Quando você começa a ficar pegando o rótulo, olhando, isso vira um pouco que neura. E quando eu falo isso, gente, eu falo diretamente para pessoas que têm compulsão alimentar, transtorno de ansiedade generalizada. Então eu tô falando de pessoas que estão na mesma vibe, na mesma linha que eu. Quando comecei, eu entrei nessa neura. Então essa é uma das coisas que eu não faria se eu começasse hoje. Eu não contaria calorias. Eu iria fazendo as minhas substituições saudáveis, diminuindo as quantidades. Cuidado com contar calorias. Ah, mas as calorias contam. Ok. Mas vamos focar no saudável primeiro? Fica de oitavo. Radicalizar. O que é radicalizar? A partir de amanhã, eu vou fazer tudo que eu citei anteriormente. Eu vou cortar carboidrato, eu não vou mais jantar, eu vou cortar o açúcar, eu vou me pesar todos os dias, eu vou me matar de fazer exercício, eu vou fazer cardio de manhã e vou fazer localizada à tarde. Não vou mais comer nenhum tipo de fast food. Isso é radicalizar. Isso gera ansiedade. Isso não dá certo. Porque não adianta nada também, o corpo tá lindo e a mente tá um bagaço. Lembra? Mente sã, corpo são. A mudança começa aqui, depois ela vem pra cá e vai pro corpo. Então, cuidado. Eu dei uma radicalizada no início. Confesso que se eu fosse começar hoje, eu não radicalizaria tanto. Eu não me cobraria tanto. Eu tenho um problema sério até hoje que eu preciso vencer. A autocobrança. Vença você também. Não radicalize. 9, eu acho que é um dos mais importantes. Se eu começasse hoje, eu tomaria o dobro de água quando eu comecei. Quando eu comecei, eu tomava 2 litros de água. Eu não dava muita importância. Hoje eu já tomo de 3 a 3,5 litros, mas se eu, quando eu comecei, com o peso que eu comecei, eu já teria começado tomando 4 litros de água por dia, mesmo sem ter vontade, porque a água sacia a fome, a água tira aquela vontade que você tem de comer alguma coisa, a água hidrata, a água faz funcionar os intestinos, rins, enfim. Se eu começasse hoje, eu teria introduzido muito mais água do que quando eu comecei. Água é vida. Então, beba água. 0,35 ml vezes a quantidade do teu peso. Última! Mas antes de eu dar a última, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Ative o sininho, quero que você ative o sininho para receber todas as notificações. Todas as terças e quintas-feiras nós temos vídeo novo aqui no canal às 20 horas. Então quando você ativa o sininho, você recebe as notificações. Vamos lá. 10. Essa é a principal. Se eu começasse o meu processo de mudança de estilo de vida hoje, eu não fugiria do espelho. Nossa, Flaviana, mas você tinha loja, você fazia vídeos, você mostrava as roupas e você fugia do espelho? Sim, eu fugia do espelho. Eu fugia da calça jeans. Um dia eu vou contar pra vocês da calça jeans. Eu fugia da calça jeans, eu fugia do espelho, eu não me olhava. Eu passava bem rapidinho, eu fazia o conteúdo, então, bem rapidamente. E assim, não fujo do espelho. Se eu fosse começar o meu processo de mudança de estilo de vida hoje, a primeira coisa que eu faria eu me olharia no espelho com muito amor e carinho. Eu me olharia no espelho com autocuidado.
Eu me olharia no espelho não falando, nossa, como eu tô horrível, nossa, como eu tô pelancuda, nossa, como meu seio caiu, nossa, como eu tô barriguda. Eu fiz isso. Foi exatamente isso que eu fiz. E aí a minha psicóloga chamou minha atenção e falou pra mim, você faria isso com a sua melhor amiga? Faria isso com o Jarbas, meu esposo? Eu falei, não, eu não faria. Então, se você está começando o seu processo de estilo de vida hoje, não faça isso. Se olhe no espelho com amor. Ame o seu corpo. Ame tudo que você vê nele, porque ele é resultado de todas as escolhas que você fez ao longo da sua vida. Dá tempo de mudar? Claro que dá tempo, enquanto a vida é a esperança. Mas não diminua, não menospreze ele. O seio que ficou flácido porque você teve uma gestação. O abdômen que ficou caído porque você também teve uma gestação. Eu não tive gestação, gente, mas eu tenho. O seio muito caído. Eu tenho o seio muito mais caído do que muitas mulheres que amamentaram 3, 4, 5 filhos. E eu, quando comecei o processo, eu me punia muito. Eu me olhava no espelho e falava assim, eu estou horrorosa. Olha, eu tenho 42 anos, né? Eu comecei com 41 para 42. Eu falava assim, eu tô muito feia. Não. Se ame independente do que o espelho mostra para você, mas seja amiga do espelho. Ó, espelho, isso aqui não tá legal, mas vou mudar. Então vamos mudar, porque o espelho ele não mente. A culpa não é do espelho. E você tem que valorizar e dar importância para o seu processo. Eu sempre falo isso, o seu processo é seu, ele não é de ninguém. Por isso que o meu processo não é igual ao seu. O processo não é da fulana lá do Instagram que eu sigo. O meu processo não é da ciclana lá que eu sigo que emagreceu 40 quilos em um ano. Não, meu processo é meu. Eu tenho muito orgulho do meu processo. Eu tenho muito orgulho das minhas estrias, porque eu sei por que elas estão no meu corpo. Eu tenho muito orgulho da minha flacidez, porque se eu tô flácida é porque eu emagreci. Eu tenho orgulho de tudo. Eu tenho orgulho do meu cabelo, eu tenho orgulho de cada pedacinho do meu corpo. E por isso que eu tiro um monte de foto. Tirem muitas fotos, viu, gente? Tirem muitas fotos antes, durante o processo, para vocês irem comparando e falando, uau, olha como eu estou evoluindo. E se ame, independente do seu tamanho, independente do que a balança mostra. Você não é um número, você é muito mais do que isso. Então, gente, se você gostou desse conteúdo de hoje, dá um joinha para mim, dá o seu like, compartilhe esse vídeo, porque pode ser que tenham pessoas que também precisam ouvir o que eu não faria se eu começasse hoje. Deixe o seu comentário aqui para eu saber se você gostou desse conteúdo, a sua opinião. Me conta sobre você, me fala de que região você fala, como está o teu processo, se até aqui eu tenho te ajudado de alguma forma. Combinado? Até o próximo vídeo.